paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Isaías e juntos estaremos comentando mais uma lição de adultos, lição da CPAD. Nós estamos falando aqui da Assembleia de Deus, Congregação de Boa Esperança, Setor 2, sobre a direção do pastor James Costa. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, ativa o sininho para que você possa estar recebendo aí em primeira mão todas as nossas gravações, todas as videoaulas, não somente da revista de adultos, mas também da revista de jovens, que estamos comentando aqui neste canal. Que essa lição possa ser bênção para a sua vida e para a vida de todos que estiverem assistindo a cada videoaula que aqui nós colocaremos. Amém? A lição de número 2 tem por título O Avivamento no Antigo Testamento. Nós que já demos início à a lição do primeiro trimestre de 2023, né, que foi escrita pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E o tema da lição desse trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamado nas Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E, como nós falamos aqui, o título dessa lição de número 2 é O Avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo está em Êxodo 34, versículo 10, a parte A, que diz: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe está escrita no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, do 29 ao versículo 33. Você que é professor, que é aluno, vocês irão fazer essa leitura em sala de aula, na Escola Bíblica Dominical. E nessa lição nós temos 3 objetivos que iremos destacar em cada um dos tópicos. O primeiro é analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. No segundo tópico, nós vamos constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E o terceiro e último, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. E na introdução, o nosso autor, pastor Elinaldo, vai nos dizer, né? Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento com chuva serôdia. Registros como esse do Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Lembrando que na primeira lição, onde foi falado sobre o avivamento espiritual, o autor nos disse, né, que, em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Então, a gente vai ter o avivamento aqui na Bíblia Sagrada como uma intervenção divina, intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E aqui cita Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que o Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Né? Então, o Senhor, para haver um avivamento espiritual, né, é preciso que haja uma intervenção divina, um agir divino na vida de uma pessoa, de uma cidade, de uma nação, né, se assim houver lugar para o Espírito Santo trabalhar. Amém, com certeza, meus irmãos. O avivamento é uma atuação direta de Deus no povo. Meus irmãos, chegando aqui já no nosso primeiro tópico, ok? Vamos ver o panorama desse avivamento no Velho Testamento, né? Como o Dudu já colocou aqui, está dentro dos nossos objetivos. Então, a atuação divina, como já dizemos aqui, avivamento, atuação divina. A atuação divina
sobre o povo de Israel no Velho Testamento, produzindo esse avivamento e o que esse avivamento realizava na vida do povo de Israel. Diz assim, meus irmãos, nosso primeiro subtópico, o avivamento no tempo de Moisés. Existia um avivamento no tempo de Moisés? Obviamente que sim. Por quê? O que a gente pode analisar no avivamento nessas ocasiões? Sempre quando Deus trazia uma nova oportunidade para o povo de Israel, sempre que Deus vinha com a sua intervenção para o povo em determinada circunstância, isso trazia um avivamento, uma vida nova, um novo entusiasmo para a nação. E aqui, como todos nós já conhecemos a história de Moisés, ele foi aquele personagem que foi escolhido por Deus para ir até o Egito libertar o povo da escravidão. O povo já estava naquele contexto de escravidão há muito tempo e Deus escolhe este homem, Moisés, que é um destaque em toda a Bíblia Sagrada, para ir lá e tirar com mão forte o povo do Egito. E assim acontece, Deus traz o juízo sobre o rei do Egito, Faraó, que não queria, em princípio ali, Eduardo, liberar o povo, mesmo vendo todo aquele juízo de Deus contra a própria nação dele, contra a própria família dele, endureceu o seu coração, não queria, mas só que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Deus queria realmente trazer essa nova vida, esse novo entusiasmo de vida para a nação, e assim aconteceu. Assim, meus irmãos, temos aqui, de acordo com o nosso autor, pelo menos o que ele cita, o primeiro avivamento para a nação de Israel foi tirá-la da escravidão e colocá-la agora em peregrinação para uma grande vitória, que era a entrada na Canaã terrestre, Eduardo. Amém. Aí nós vemos o agir de Deus, né, a intervenção divina. Só um parênteses, Eduardo. Esqueci de comentar uma coisa em relação a isso. Perdão. Tudo bem. A gente, meus irmãos, conseguimos resumir que avivamento produz liberdade. Sempre que existir um avivamento, algo será produzido na vida daquela pessoa que recebe, que está dentro do contexto do avivamento. E aqui nós podemos perceber que o avivamento produz liberdade. Deus sempre tem um propósito, né, no seu agir, em tudo que ele faz, sempre tem um objetivo. E cabe a nós, né, sermos vasos para ser usado pelo Senhor em sua obra. E o segundo tópico, nós vamos falar o avivamento no tempo de Samuel. O Isaías falou sobre o avivamento no tempo de Moisés e agora no tempo de Samuel. E diz assim o autor: Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado: a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Está escrito no livro do primeiro livro de Samuel, capítulo 4, do 11 ao 22. Foi nesse contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, né? Então, chega momentos, né, principalmente na nossa vida, né, e toda a história do povo de Israel. Aconteceu muito do povo se desviar dos caminhos do Senhor e passar a adorar outros deuses, a ponto de que acontece que eles ficam sem saída, não é, Isaías? Exatamente. O povo de Israel já fica tão distante do Senhor por causa do pecado que não tem mais saída para eles. E aí é o momento em que Deus chega com intervenção. O avivamento do Senhor chega no meio do povo de Israel. Então, nos tempos de Samuel, o povo se desviou dos caminhos do Senhor de uma maneira tal que os filisteus invadiram a terra de Israel, invadiram o povo de Israel, né? Levaram a arca, mataram os filhos do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, quando soube da notícia, morreu.
o povo de Israel já não tinha mais esperança. E aí o Senhor chega com a sua intervenção divina para salvar o povo de Israel. E aí é levantado o profeta Samuel, né, que foi o último juiz colocado pelo Senhor para livrar assim o povo de Israel, ser usado pelo Senhor para livrar o povo de Israel. E após isso vem a monarquia, né? O povo pede um rei, e aí Samuel é usado pelo Senhor, constitui Saul como rei, depois vem Davi, Salomão e assim por diante. Exatamente. O avivamento produz conversão. Sempre que o avivamento ele estiver em voga, ele estiver em prática, ele irá produzir aquilo que Deus realmente quer que naquele momento o avivamento produza. Amém? Meus irmãos, chegamos agora aqui no nosso terceiro subtópico, não é isso, Eduardo? Isso. Diz assim, o avivamento no tempo de Josias. Só que antes do rei Josias, né, aquele rei que teve realmente a sua trajetória muito abençoada porque observou os preceitos divinos, tivemos, meus irmãos, aqui Manassés e Amon, ok? Manassés, ele foi filho de Ezequias, tá? Ele assume o reino e comete muitos pecados, inclusive o pecado de passar o próprio filho pelo fogo em adoração ao Deus Baal, ok? Então ele comete tudo isso, Deus vem com juízo sobre ele se arrepende, ok? E ele se arrepende e volta a adorar ao único Deus de Israel. Deixa os seus pecados e torna realmente a realidade espiritual que Deus nunca queria que ele se apartasse. Assim a gente percebe que o avivamento também produz vida. O avivamento também produz vida. Produziu vida aqui com Manassés. Após a morte de Manassés, o seu filho Amon reina. E ele não observa como o seu pai reinou após o seu arrependimento e faz tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ok? E fazendo assim, Deus entra também com juízo e ele vai à morte, tá? A falta de avivamento pode produzir também a morte. Foi aquilo que aconteceu, foi isto, melhor dizendo, que aconteceu na vida de Amon, porque ele não quis se arrepender e participar de um avivamento particular que ele poderia ter com Deus. Então a gente entende, meus irmãos, que avivamento acontece num conjunto de pessoas, num contexto coletivo, mas também pode acontecer de maneira individual, através do arrependimento, através realmente do reconhecimento que Deus, ele é o Senhor da vida do homem. É um avivamento de maneira individual. Chegando, meus irmãos, como já citamos aqui, o rei Josias. Esse rei, graças a Deus, ele anda nos caminhos do Senhor, tem uma trajetória muito, muito abençoada, né? A gente sabe que ele mandou reconstruir o templo, mandou reparar o templo, e no templo ele encontra o livro da lei que estava perdido dentro do templo. Você vê que o livro estava perdido dentro do templo, ou seja, não existia mais interesse nenhum do povo para analisar, né, e aprender mais do Senhor. Estava perdido o livro da lei dentro do templo. Eles encontram esse livro e o rei convoca todo o povo para esse avivamento que Deus colocara no coração do rei Josias, meus irmãos. E tudo aquilo é restituído. A glória do templo ela é restituída a partir do momento que o culto ao Senhor também é. Então, avivamento também traz restituição. Sempre o avivamento de Deus na vida do homem, de forma individual ou coletiva, vai produzir excelentes frutos, Eduardo. Verdade. Glória a Deus. Então, neste tópico, nós destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. Vimos aí o poder de Deus agindo, intervindo na vida do povo de Israel, né, no tempo destes homens. E agora, no segundo tópico, nós vamos falar sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Assim como foi no tempo do rei Josias, né, onde encontraram um livro
que estava perdido dentro do templo. Na verdade, o povo estava deixando de buscar a Deus. No momento em que o povo se volta mais uma vez para Deus, encontra a palavra de Deus, então a palavra de Deus entra na vida daquelas pessoas, na vida do povo de Israel, e o povo de Israel é abençoado pela palavra de Deus, abençoado pelo nosso Deus. Glória a Deus. E o primeiro subtópico deste segundo tópico vai falar o chamado de Neemias. Né? Todos nós temos um chamado, e a Bíblia destaca vários homens e mulheres que o Senhor usou nesta obra. Né? E o chamado de Neemias, né? Nós vamos comentar agora. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. E aí a gente vê, né, a preocupação que Neemias tinha com os seus conterrâneos, com o povo de Deus, com o povo de Israel. Neemias estava servindo ao rei da Pérsia, né, mas ele não esqueceu dos seus conterrâneos que ali estavam à mercê de feras que entravam porque as muralhas estavam destruídas. Né? E aí a importância de nós intercedermos uns pelos outros. Né? E, como o irmão Isaías aqui falou, o avivamento pode acontecer numa pessoa. E esse avivamento começou no coração de Neemias. Né? E, através desse avivamento no coração de Neemias, a palavra vai dizer que ele orou durante 4 meses com grande lamentação. Então a gente vê aí o poder da oração, o poder do amor, né? E o amor que o Senhor colocou no coração de Neemias para que ele pudesse interceder pelo seu povo. E aí o Senhor criou aí uma estratégia para que assim pudesse haver o avivamento no povo de Israel, começando no coração de Neemias. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. E no nosso segundo subtópico, né, ainda continuando aqui falando sobre Neemias, né, alguns detalhes da oração de Neemias que realmente chamam muita atenção. Diz assim, a confissão de pecados. Ele disse, Neemias falou, faço confissão pelos pecados pelos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai. Ou seja, ele se coloca também naquele contexto. Por mais que ele tivesse sido despertado, por mais que ele não tivesse ali concordado com os pecados que foram realizados, que levou o povo a ser exilado, que levou o povo para o cativo, ser cativo para o cativeiro, né? Ele se coloca também na condição de pecador. Ele se coloca ali demonstrando toda a sua empatia para com todo o povo e ora dessa forma. O nosso pastor Elinaldo, nosso comentarista, diz assim abaixo, a confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Tem pessoas que dizem que avivamento não é movimento, porém existem alguns movimentos que levam ao avivamento. Esse movimento aqui que o nosso querido Neemias fez, levou a um novo avivamento. E esse avivamento, se chama oração. O primeiro movimento, a primeira ferramenta que nós temos para que seja produzido em nós e venha atingir a toda a coletividade por um novo avivamento é a oração. É indispensável, como diz aqui, Eduardo, nosso grande comentarista, o pastor Elinaldo Renovato. Amém. E o terceiro subtópico vai falar o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas.
ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. A gente vai ver isso lá em Neemias, no capítulo 8, do 1 ao 12. Então, são ações que chamam a atenção de Deus, né? E o Senhor, ele passa a agir na vida daqueles que assim reconhecem, como o irmão Isaías falou bem aqui, sobre a confissão dos pecados, né? A gente vai ver lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caem, cometem o pecado, o capítulo mais triste da história da Bíblia Sagrada, a queda do homem, e quando o Senhor pergunta para Adão, Adão, o que fizeste? Aí Adão fala, não foi eu, foi a mulher que tu me deste. Jogou a culpa para Deus, né? Não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí Eva falou, não foi eu não, foi a serpente. Então sempre procurando um culpado para os seus pecados, né? Mas Neemias aqui, ele não incluiu somente o pecado do povo, mas ele se incluiu também, né, reconhecendo como pecador. E o Senhor, para que ele possa agir na nossa vida, é necessário que haja um reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos problemas, para que assim o Senhor possa verdadeiramente nos transformar e o verdadeiro avivamento possa acontecer na minha e na sua vida. Então, com isso, meus irmãos, nós entendemos que a primeira ferramenta, a oração, é uma ferramenta aí que anda próximo, junto à oração, é a leitura da palavra e o estudar da palavra de Deus. Também produz avivamento na vida daquele que se destina a ler e a estudar a palavra de Deus. São os dois movimentos que nós podemos fazer para sermos realmente, verdadeiramente avivados por Deus. Orar e ler e estudar a palavra. Meus irmãos, chegamos aqui agora no terceiro tópico da nossa lição, terceiro e último tópico, né, Eduardo? Estamos falando sobre o avivamento, falamos avivamento lá no Velho Testamento, ok? Agora vamos trazer aqui para um contexto aqui do Novo Testamento, aquilo como se deve ser realmente um culto avivado, né? Tem pessoas que têm uma impressão errada de um culto onde existe avivamento, meus irmãos. Eu coloquei aqui, grifei aqui, em minhas palavras, dizendo que um culto avivado, ele ensina a palavra, adora e glorifica somente a Deus e edifica a todos dentro da igreja. A todos aqui, entenda, aqueles que estão dispostos realmente, ok, a viver esse avivamento. Diz assim nosso primeiro subtópico. A palavra de Deus, ela corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Não pode fugir disso. O avivamento, meus irmãos, se ele é divino, tá? Uma premissa que nós temos, meus irmãos, é que a palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. Ela não, é um princípio. O princípio da não contradição bíblica, ok? Então, se o apóstolo Paulo ensina que haja ordem e decência, como um culto avivado agora por Deus pode produzir indecência? Pode produzir desordem? Existe algo errado aí. E não é com a palavra de Deus, não é com a Bíblia, ok? O apóstolo Paulo orienta que quando os crentes eles se juntam, meus irmãos, existem salmos, existe doutrina, existem revelações, existem línguas, existem interpretações. Mas tudo isso é realizado com ordem e com decência, ok? No mesmo livro, na mesma carta, perdão, que o apóstolo Paulo diz que isso tudo pode acontecer, ele diz também que tem que ser algo muito ordeiro, porque tem que ser para a glorificação de Deus e para a edificação daqueles que estão no templo. Não é o nosso autor da lição diz que não é casos de exibicionismo, ok? Pessoas que fazem movimentos para aparecer, e também não pode ser levado pela emoção, não pode ser um mero movimento emocional ali. Ok? Eu tenho que realmente estar aberto para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer realizar através da minha vida no culto na igreja. Não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero viver, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus realmente quer produzir na igreja. E o que o Espírito Santo produz na igreja, meus irmãos, glorifica o nome de Jesus e edifica a igreja do Senhor. Então,
não pode fugir disso. E sempre pautado na palavra de Deus, Eduardo. Bem, então, dando continuidade ao terceiro e último tópico, não é isso? Isso. O avivamento e a palavra de Deus. O segundo subtópico vai falar o cuidado com o formalismo. O irmão Isaías falou sobre a palavra de Deus, corrige, e agora o cuidado com o formalismo. E o pastor Leonardo vai dizer: com formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. É claro que o pastor aqui ele não está falando sobre aqueles movimentos que muitas vezes chamam de reteté, né, dentro da igreja, às vezes até um pouco de meninice. Esse aí é o extremo oposto. O formalismo está querendo falar do extremo oposto ao mero emocionalismo ou exibicionismo. E ele cita aqui que o Espírito Santo ele tem liberdade de agir no meio do seu povo. E cabe a nós termos o discernimento através do Espírito Santo para reconhecermos se aquilo ali é ou não o agir do Espírito Santo de Deus. E como o irmão Isaías bem citou aqui, o que está escrito pelo autor, o pastor Elinaldo citou primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, o agir do Espírito Santo de Deus, mas de uma maneira organizada, sem muito formalismo e sem muito exibicionismo, ou mero emocionalismo, mas o agir perfeito do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu também, vendo aqui a lição, grifei aqui que o extremo formalismo é tão danoso quanto o emocionalismo também de forma exacerbada. Então, a gente tem que encontrar aí, tem que ter esse equilíbrio. Dois extremos. E esse equilíbrio quem traz é o Espírito Santo. Não é ninguém mais. Meus irmãos, chegamos aqui à nossa conclusão da nossa lição. Eu vou ler aqui, achei interessante o que o nosso autor escreveu na conclusão, gostaria de ler para você. Meus irmãos, diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários, ou seja, do Velho Testamento, dos testamentos em si, nos despertem para fazer a vontade de Deus. Veja só, o avivamento nos desperta para fazer a vontade de Deus, para serviço na casa do Senhor, ok? Nesses tempos de frieza e mornidão espiritual que nós vivemos nos dias atuais. Então, é muito sério, meus irmãos, essa questão que o nosso autor chama a nossa atenção, Eduardo, nos nossos dias, A gente nem pode ser muito formal e também não pode dar muito lugar a questões emocionais, Fazendo que o culto seja algo realmente que não está de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos. Então, agradecemos a sua participação, que você possa ficar à vontade para criticar, para dar sugestões. Esse programa não tem a intenção de substituir a EBD, é necessário que você vá à sua escola dominical na igreja local e que seja edificado pela aula no domingo. Deus abençoe a todos vocês. Amém.